Você já parou para pensar por que, exatamente, o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república? Como um império que parecia estável, com um imperador respeitado como Pedro II, pôde ser derrubado praticamente sem resistência, em um único dia e quase sem derramamento de sangue? Nesse vídeo, você vai entender como a monarquia brasileira chegou ao fim. Um processo que envolveu crise econômica, disputas políticas, ressentimentos sociais, militares insatisfeitos e uma elite traída. Vamos voltar ao século XIX e mergulhar na história do golpe que mudou para sempre o rumo do Brasil. Embora a República só tenha sido proclamada em 1889, as ideias republicanas não eram novas no Brasil. Elas já circulavam desde o período colonial. Em 1789, a Inconfidência Mineira sonhava com a República em Minas Gerais. Em 1817, a Revolução Pernambucana proclamou uma república de fato, ainda que tenha durado apenas 75 dias. Em 1824, a Confederação do Equador tentou novamente no Nordeste e, durante a Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845, o sul do país chegou a declarar a República Rio-Grandense e a República Juliana. Esses movimentos falharam, mas plantaram a semente de um ideal que ganharia força nas décadas seguintes. A partir da década de 1870, a monarquia brasileira entrou em declínio. A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, foi um marco importante. O Império venceu, mas saiu com feridas profundas, econômica, moral e social. Muitos soldados negros voltaram da guerra apenas para continuar como escravos. Enquanto isso, militares passaram a questionar o papel que exerciam num sistema que os mantinha subordinados a civis e sem reconhecimento. A própria figura do imperador Pedro II, embora respeitada, começava a parecer envelhecida diante dos ventos da modernização que sopravam. Ele não tinha filhos homens. Sua herdeira, a princesa Isabel, era casada com um nobre francês, o Conde d'Eu. O povo temia que, com a morte de Pedro II, o Brasil passasse a ser governado por um estrangeiro com fama de arrogante, mal compreendido e dono de cortiços exploradores no Rio de Janeiro. O império ainda tentava se manter. Em 1889, o Visconde de Ouro Preto, à frente do último gabinete ministerial, propôs reformas, a liberdade do voto, a autonomia provincial, mandatos limitados no Senado. Mas era tarde demais. As propostas foram rejeitadas pelos conservadores e o império ficou encurralado. A Igreja Católica também rompeu com a monarquia, na chamada questão religiosa. 2 bispos foram presos por tentarem seguir ordens do Papa sem autorização do imperador. Mesmo libertos, o apoio da Igreja ao regime foi abalado. Mas o golpe final na monarquia veio com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Os grandes fazendeiros, o último pilar de sustentação do regime, se sentiram traídos por não receberem indenização pela libertação dos escravos. Eles passaram a apoiar a causa republicana, em muitos casos, por vingança. O próprio barão de Cotegipe, político conservador, avisou a princesa Isabel. A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. Militares estavam insatisfeitos. A monarquia limitava sua liberdade de expressão e seus líderes civis, vistos como distantes da realidade dos quartéis, eram favorecidos às promoções. A Guerra do Paraguai mostrou aos militares o quanto eram desvalorizados. Somado a isso, o contato com ideais republicanos durante a guerra e a influência de doutrinas como o positivismo e a maçonaria fortaleceu o republicanismo nos quartéis. O golpe estava marcado para o dia 20 de novembro de 1889, mas rumores de que o governo mandaria prender o Marechal Deodoro Fonseca e o tenente Benjamin Constant aceleraram os planos. Deodoro, doente e relutante, foi convencido a liderar o movimento. Na manhã do dia 15 de novembro, ele atravessou o campo de Santana, reuniu tropas e proclamou "Viva a República!" e depois o gabinete de Ouro Preto. O general Floriano Peixoto, chamado para defender o regime, recusou-se a obedecer. Lá no Paraguai, tínhamos inimigos. Aqui, somos todos brasileiros. Naquela tarde, foi proclamada a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pedro II ainda tentou formar um novo gabinete, mas, ao perceber que o movimento era irreversível, preferiu não oferecer resistência. Na noite do dia 15, a família imperial recebeu ordem de exílio, embarcaram no navio Alagoas e deixaram o país para a Europa, sem violência ou resistência. Mas e o povo? Segundo Aristides Lobo, assistiu bestializado. Mas historiadores, como Maria Teixeira Chaves de Melo, apontam que muitos viam na República uma esperança de progresso e modernização. A proclamação da República não foi uma revolução popular.
Foi um golpe de Estado militar, sem plebiscito, sem participação direta da maioria. Foi feito por militares insatisfeitos, civis ressentidos e uma elite que se sentia traída pela monarquia. Mesmo assim, o Brasil não se fragmentou. Como previu o escritor português Eça de Queiroz, a unidade nacional resistiu. Gilberto Freire acreditava que, apesar da mudança de regime, os brasileiros compartilhavam valores, costumes e uma identidade comum que manteve o país unido. A monarquia brasileira não caiu por acaso. Ela foi empurrada por uma série de crises acumuladas. Os fazendeiros, a igreja, não havia mais como resistir. E o golpe do 15 de novembro veio quase como um suspiro final. Assim terminou o Império do Brasil e nasceu a República. E você? Acha que a monarquia poderia ter sido reformada e sobrevivido? Ou o fim era mesmo inevitável? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem gosta de história. Até a próxima!